Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui começando mais um podcast, dessa vez sobre o livro As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Desde quando eu tive a ideia de criar o podcast Interface, já tinha vontade de fazer uma série de episódios sobre as Crônicas de Nárnia. Então hoje nós começamos o primeiro episódio de 7 dessa série, até porque temos aí 7 crônicas incríveis escritas pelo C.S. Lewis, que tenho certeza que vai ser de muito bom proveito. Porque esses são os meus livros preferidos da vida, então eu já li muitas e muitas vezes, fazendo assim com que todas as histórias ganhassem muito significado na minha vida. Então não saia daí, fique comigo porque vai ser muito bom. Então, pessoal, antes de tudo eu quero contar da minha primeira experiência literária da vida, que foi com as Crônicas de Nárnia. Lá por volta dos meus 7, 8 anos, eu gostava muito de ler gibis da Turma da Mônica, revistinhas do Nosso Amiguinho, livros curtos de historinhas infantis. Mas um certo dia, uma amiga da minha mãe emprestou para ela alguns DVDs de criança, sabe? Que ela havia comprado pro filho dela e que talvez eu gostasse. E eu lembro que tinha muito isso de antigamente a gente emprestar DVD uns para os outros. E a minha mãe trouxe esse filme lá em casa. E eu lembro até que ela não achou nem um pouco interessante pela capa, que já mostrava que era algo relacionado à fantasia, porque tinha leão, seres aparentemente mágicos, né? E ela não é muito fã de filmes desse gênero. Mas eu já era o contrário, eu amava filmes como Scooby-Doo, Peter Pan, então quando eu vi a capa eu já me interessei bastante, fui logo assistir. E o engraçado é que eu gostei tanto desse filme que eu fiz todo mundo lá em casa assistir. Então primeiro eu assisti sozinho, depois eu assisti novamente com minha mãe, depois novamente com meu pai, depois com os meus primos e por fim minha mãe teve que comprar um DVD pra mim, porque eu gostava muito de reassistir o mesmo filme. Aí com o tempo eu comecei a reparar nos detalhes do filme de tanto assistir. E foi interessante como hoje em dia todo mundo sabe das conotações cristãs e teológicas do filme. E dos livros principalmente, né? Mas na época eu não tinha conhecimento algum e mesmo assim eu pude observar. Eu assisti a Morte e Ressurreição de Aslan e pensava, nossa, isso parece bastante com a história de Jesus. E na igreja eu ouvia as pregações e os louvores que se referiam a Cristo como Leão de Judá e automaticamente eu já pensava na figura do leão que eu assistia nos filmes, né? Então logo eu comecei a juntar as peças até que um dia na escolinha bíblica dominical, eu vi na revista da igreja citarem C.S. Lewis, e aí eu na mesma hora assimilei com o autor do filme, né? Aparecia lá no início, baseado na obra de C.S. Lewis. Então quando compraram o primeiro computador lá em casa, a gente teve acesso à internet, eu já pesquisei sobre C.S. Lewis e descobri que era um teólogo, né? Que na época eu entendia como se fosse um pastor. E logo nessa mesma fase lançou o segundo filme, que era o Príncipe Caspian, e só quando lançou o Príncipe Caspian, que particularmente eu acho o filme do Príncipe Caspian ainda melhor que o primeiro filme, apesar de ser totalmente diferente do livro, mas só quando lançou o filme do Príncipe Caspian foi que eu descobri que na verdade o título de Crônicas, na verdade se tratava assim porque era uma série de livros e não por conta do gênero textual. Aí logo eu fiz de tudo e consegui achar um jeito de ler as crônicas em PDF. E aí então eu lembro que li na ordem de publicação do autor. Então primeiro eu li O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né, que é o primeiro filme. Depois eu li Príncipe Caspian, depois li O Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata, e aí sim li os primeiros em ordem cronológica, que é O Sobrinho do Mago, Cavalo e Seu Menino e por último A Última Batalha. Todos esses eu li em PDF. E eu li muitas vezes, tanto que quando saiu o trailer do terceiro filme, né, A Viagem do Peregrino da Alvorada, eu ficava lendo mais ainda porque eu ficava imaginando como as cenas do livro seriam tratadas no filme. E até fiquei muito decepcionado, porque é extremamente diferente. O único dos 3 filmes que realmente se assemelha bastante ao livro é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Agora que então vocês já sabem a minha relação com as Crônicas de Nárnia, vamos ao que realmente é o propósito desse podcast. Vamos falar sobre o livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O livro
livro começa falando de algo que aconteceu na vida real, né? Então ele começa em um cenário de guerra, que seria, no caso, a Segunda Guerra Mundial. Então, lá naquela época em que Hitler atacou a Inglaterra com bombardeios, né, na chamada Grande Blitz de Londres, então, como uma forma de proteger as crianças da época, várias famílias do interior ou da zona rural recebiam crianças, já que o pai estava na guerra e a mãe, né, em perigo. Inclusive, o próprio autor das Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis, ele recebeu algumas crianças na vida real durante esse período da guerra, né? Então, lá na história, lá nas Crônicas de Nárnia, a mãe dos nossos 4 personagens principais, né, que são crianças, leva eles para a casa de um conhecido deles, no interior, para ficarem lá durante a guerra. E aí é nessa casa que eles vão encontrar um guarda-roupa que os levará para as terras de Nárnia. E é até curioso o fato de que no filme eles estão fugindo de uma encrenca, depois de atacarem uma pedra na janela da casa, e o professor e uma das empregadas, que são meio bravos e tal, aí eles acabam escondendo no guarda-roupa para não serem castigados. Mas no livro essa história não existe. Tudo começa com Lúcia entrando no guarda-roupa, na tentativa de se esconder das pessoas que visitavam a casa. Então, essas casas do interior, que recebiam crianças nessa época de guerra, não recebiam poucas, como é no filme, né? Lá só são mesmo os 4 ali naquele casarão, mas na verdade eram várias. Então, numa dessas tentativas de se esconder, é que eles acabam indo parar em Nárnia. Lúcia é a primeira, né, a entrar no guarda-roupa e conhecer Nárnia. Inclusive vai sozinha na primeira passagem de Nárnia. E lá ela encontra o Sr. Túminos, que é um fauno que vive toda uma história ali em Nárnia. E depois de muitas horas em Nárnia, ela decide voltar para casa para chamar os irmãos, né, para conhecerem tudo aquilo que ela viu. Mas quando ela volta para o casarão e começa a falar do que ela viveu, os irmãos não entendem. E é aí onde nós conseguimos já de cara fazer uma aplicação na nossa vida, porque quando Lúcia encontra ali aquele lugar sobrenatural, a gente, olhando com a ótica cristã, já consegue lembrar de quando nós experimentamos pela primeira vez o sobrenatural de Deus. Mais pra frente vai ter uma parte em específica que vai mostrar o que eles sentiram na primeira vez que ouviram o nome de Aslan, que vai seguir mais ou menos essa linha de raciocínio. Mas aqui a gente encontra Lúcia deslumbrada por Nárnia. Mas quando ela volta para o mundo real e vai espalhar a notícia para os seus irmãos, eles não acreditam, não dão moral e, mesmo entrando no guarda-roupa de início, não conseguem enxergar ou entrar no sobrenatural. Logo depois, a gente encontra mais um dos Pevensies indo a Nárnia, e dessa vez é Edmundo, que durante todo o livro vai se mostrar uma pessoa bem desleal, principalmente aos seus irmãos. Porque quando ele entra, ao contrário da irmã, que falou que encontrou um fauno, se não me engano até fala que encontrou as árvores que tinham vida própria, ele vai encontrar com uma feiticeira, né? A feiticeira branca. E lendo contos de fadas, a gente sempre percebe que as feiticeiras são retratadas como vilãs, como pessoas ruins, más. E seguindo a linha de que o fauno era o bonzinho, assim como nos contos de fadas, já era de se esperar para Edmundo que a feiticeira fosse ruim, mas ele acaba caindo na lábia dela por conta do seu próprio orgulho. Até porque ela oferece o trono único e exclusivamente a ele, e assim é o pecado na nossa vida. A gente já sabe que é ruim, que o destino do pecado é o pior possível e que vai contra o que é bom, mas por nossas próprias vontades, por nosso próprio ego, acabamos caindo nas tentações. E por isso que eu acho que o personagem mais parecido conosco é o Edmundo, porque o Edmundo, ele passa pelo pecado, que foi o pecado inicial do mundo. Adão e Eva, lá no paraíso, comeram fruto não porque simplesmente acharam uma fruta bonita ou aparentemente deliciosa, mas sim porque a serpente os enganou dizendo que eles seriam como Deus, se comessem o fruto. E essa vontade de ser superior, de ser amado, de ser idolatrado, é o pecado do homem que vaga por toda a sociedade. A gente já pensa muitas vezes que o pecado de idolatria só se refere a imagens e esculturas, mas na verdade a idolatria é o pecado mais comum desde o início dos tempos. Então aí nós temos Edmundo disposto a entregar os seus irmãos em troca de poder. E aí então ele volta para o mundo real,
Mas antes a Lúcia o vê lá em Nárnia. Mas quando eles voltam, o Edmundo nega ter ido até Nárnia e nega ter visto Lúcia ou participado de qualquer coisa. Então a Lúcia, como ela é a mais novinha e por saber que tudo aconteceu sim, né, que era verdade, afinal ela foi parar em Nárnia 2 vezes e uma das vezes viu o irmão, ela fica muito abalada com a situação. E os irmãos, claro, não acreditam nela. Daí eles acabam falando então com o professor, né, que é o proprietário da casa, que vê toda a cena da Lúcia chorando e eles contam, né, que a Lúcia chora porque diz que conheceu um mundo mágico e que depois diz que o Edmundo também viu esse mundo, mas que ele negava tudo. E o professor pergunta por que eles não conseguem acreditar em Lúcia e pergunta quem costuma mais dizer a verdade, Lúcia ou Edmundo. Conhecendo o próprio irmão, eles dizem que Lúcia costuma falar mais a verdade, ela não é de mentir. Daí o professor diz que ou Lúcia está maluca, ou está mentindo ou falando a verdade, que eles deveriam considerar. Porque só existem essas 3 opções. E isso é claramente uma referência de C.S. Lewis a outro livro dele, que ficou muito famoso também, é um livro teológico que se chama Cristianismo Puro e Simples. Quando ele diz isso, quando o professor diz isso para Lúcia, está claramente fazendo uma referência de quando Lewis disse assim, ou esse homem foi, né, quando ele está se referindo a Jesus, ou esse homem foi e é o Filho de Deus, ou então um homem louco ou lunático, coisa pior, ou ele está mentindo. Você pode tê-lo por um tolo, você pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo Senhor e Deus. Mas não vamos vir com nenhuma bobagem paternalista sobre ele ser um grande mestre humano. Ele não deixou isso aberto para nós. Ele não intencionava isso. Agora me parece óbvio que ele não era nenhum lunático, nem um demônio. E, consequentemente, por mais estranho ou assustador ou improvável que possa parecer, eu tenho de aceitar a visão de que ele era Deus. Então, aqui C.S. Lewis está falando de Jesus e lá nas Crônicas de Nárnia é o que o professor diz sobre Nárnia, né, para as outras crianças. Então, aqui nesse capítulo, Lewis reforça o seu famoso trilema. Então, mais pra frente, os outros irmãos acabam conhecendo Nárnia e de repente se veem junto a castores falantes, que eles falam uma profecia de que 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva viriam e resgatariam eles do inverno de 100 anos da feiticeira branca e de um jugo que eles estavam vivendo há todo esse tempo. E é nessa hora que eles ouvem falar de Aslan, o leão, pela primeira vez. E logicamente todos sabem que Aslan é uma clara referência ao próprio Jesus Cristo. E eu vou inclusive ler aqui uma das partes mais lindas do livro, que é quando relata o que cada um sentiu ao ouvir esse nome pela primeira vez. Diz assim: ao ouvirem o nome de Aslan, cada uma das crianças se sentiu tocada à sua maneira. Edmundo teve uma sensação de horror misterioso. Pedro de repente se sentiu cheio de coragem e disposto a todo tipo de aventuras. Susana sentiu como se um aroma delicioso ou um trecho de música prazerosa pairasse pelo ar. E Lúcia teve o sentimento que se tem quando se acorda na primeira manhã de férias ou no começo da temporada de verão. Eu acho esse trecho muito bonito, porque ali ele fala da singularidade de cada um ao conhecer o nome Aslan, né? Que é como se fosse nós conhecendo o nome de Jesus. Cada um tem a sua própria experiência pessoal, né? Cada um tem um encontro diferente, né? Quando a gente ouve pela primeira vez esse nome. E Edmundo, durante essa conversa com os castores, em determinado momento ele acaba fugindo para se encontrar com a feiticeira branca, ainda disposto a trair os irmãos. E é quando ele chega lá que ele acaba descobrindo que tudo era na verdade uma grande farsa, e ela usa ele como refém para capturar os outros irmãos dele e impedir que a profecia se cumprisse. Aí que ele vai associar tudo, né? Daí, enquanto ela aprisiona ele,
os outros irmãos vão em busca de Aslan para pedir ajuda, porque eles já sabem que Edmundo acabou caindo nas garras da feiticeira. E, inclusive, aparece outra figura mitológica, ou dos contos de fadas, que é o Papai Noel, que claramente é uma representação de João Batista anunciando Jesus, porque lá o Papai Noel vem anunciando Aslan. O Papai Noel então prepara o caminho de Aslan e lhes dá alguns presentes, e no final ainda sai falando para eles: não esqueçam do verdadeiro significado do Natal. Eu acho essa parte muito boa, porque é muito incrível todas as analogias que Lewis faz nesse livro. Então, quando eles finalmente encontram com Aslan, Aslan diz que vai dar um jeito e faz um acordo com a feiticeira. Ele fala que vai dar a vida pelo Edmundo em troca dela não querer mais que ele morra. E assim faz. Aslan morre em cima da mesa de pedra, a feiticeira festeja em grande alegria sua falsa vitória, mas não cumpre com isso, já que na mesma hora ela declara guerra contra os demais narnianos que estavam ao lado de Aslan e que agora estariam com os irmãos Pevenses, agora inclusive com o próprio Edmundo, que acabou se arrependendo de tudo. Mas o que ela não contava era que Aslan ressuscitaria, fazendo mais uma clara referência à história do próprio Jesus. Afinal, a gente percebe que esse livro tem como tema o plano de redenção, ao apresentar personagens que representam muito nós mesmos, o pecado, e mostra também o sacrifício de Cristo em nosso lugar, pelos nossos erros, pela nossa própria culpa. E aí nós temos também várias referências como a mesa de pedra. Todo esse contexto de Aslan morrendo tem muitas referências à Bíblia, Então a mesa de pedra, ela se reparte ao meio, que pode ser interpretado como o véu do templo que se rasgou, para termos livre acesso, livre comunicação com Deus. E também que as primeiras pessoas a verem Aslan ressuscitado foi Susana e Lúcia, duas meninas. Assim como na Bíblia, foram mulheres também. As primeiras pessoas a verem Jesus ressuscitado foram mulheres. Então, depois de uma cena épica de batalha, Aslan derrota a feiticeira e os 4 irmãos tornam-se reis e rainhas de Nárnia. E, inclusive, colocam o nome de Edmundo como Edmundo o Justo. Não por ele ser uma pessoa justa, mas porque ele foi justificado, assim como nós também fomos justificados em Cristo quando ele morreu em nosso lugar. Por isso que eu gosto muito desse personagem, não só nesse livro, mas eu também por causa de outros aspectos que veremos futuramente. Então, passam-se alguns anos, e os irmãos voltam para o mundo real. E enquanto em Nárnia eles já estavam adultos, quando eles voltam para o mundo real, eles ainda estão crianças. E assim se encerra tanto o livro quanto o filme O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. Eu fiquei um pouquinho afastado do podcast, mas agora nas minhas férias eu quero deixar ao menos essa série das Crônicas de Nárnia totalmente gravada. Esses livros são muito impactantes, então principalmente para quem apenas assistiu os filmes, eu aconselho bastante fazer a leitura deles, porque são livros com uma mensagem muito bonita, não apenas para crianças, mas para adultos também. Existe uma frase que diz: os melhores livros infantis são aqueles que são melhor lidos por adultos, pelos adultos. Então, esse livro é cheio de referência à vida cristã, à teologia, e com certeza esse é um dos motivos dele ser o best-seller que é. Inclusive, esse livro que falamos hoje não é nem o meu segundo preferido das crônicas. O meu preferido é A Viagem do Peregrino da Alvorada, que vai ser o 3º podcast. Logo depois vem o que é o último, que é A Última Batalha. Então tenha certeza que ainda vem muito aprendizado. Acho inclusive que esse livro que nós discutimos hoje, ele tem mais referências à vida cristã e à Bíblia do que propriamente aprendizados, sabe? Porque nos outros livros o número de aprendizados da vida cristã que encontramos neles é bem numerosa. Aprende-se muitas coisas interessantes que você leva para o resto de sua vida. Não que esse livro também não leve, mas os outros ainda têm uma carga emocional maior.
Então, se você estiver no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Mas se você estiver no Spotify, Deezer ou em outra plataforma de áudio, não se esqueça de me seguir e ativar o sininho para não perder também. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio, onde iremos falar sobre o livro As Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian.